E eu tenho certeza que aquilo que Deus já tem feito na nossa vida, na nossa igreja, Ele também quer fazer nessa igreja também. Amém, queridos? Minha esposa não pode estar aqui, juntamente com meu filho, porque ela também está no encontro com Deus, trabalhando, né? Ela está servindo ali, junto com as demais irmãs que estão ali. Então, e um filho eu tive que deixar na casa da sogra, então não dava para trazer o pequenininho, tem 2 anos e 8 meses, mas com certeza nós teremos outra oportunidade de vir com a família aqui, dos irmãos, também conhecê-los pessoalmente, amém? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, aleluia, gostei aqui, fiquei animado agora, irmão. Mateus capítulo 19, versículo de 5 a 6. E alguns já chegaram ali, o pessoal que estava no encontro, né? E já falaram assim: ó, você já apertou o cinto, né? Então quero dizer para você que está aqui nessa noite, você já apertou o cinto ou não? Mais ou menos. Então eu vou ensinar para você aqui como que funciona. Você tem um cinto de segurança no seu carro, né? Como que você pega o cinto lá? Alguns ficaram assim, não tem cinto o carro, irmão? Vamos fazer junto, ó. Você pega o cinto assim, ó. Aí você vai descer ele, não é? Assim? Aí eu vou te ensinar um negócio legal. Então você vai pegar o cinto, pega aí, o cinto espiritual agora. Amém? Aí você vai descer, vai fazer assim, ó. Mas muito mais bonito, né? Muito mais bonito. Vamos lá, todo mundo junto? Pega o cinto aí, faz assim, ó. Eita, Jeová. Amém? Aperta o cinto aí, queridos, que Deus vai te levar às alturas nesse instante. Amém? Glória a Deus. Queridos, eu queria compartilhar uma palavra com vocês que tem como tema santidade nos relacionamentos. Santidade nos relacionamentos. Amém? Antes de nós lermos, eu queria orar com você primeiro. Curva sua cabeça. Nós vamos agradecer ao Senhor por essa palavra e que Ele possa nos direcioná-la. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos te louvar, te engrandecer. Pai, te louvar porque nós temos motivos, Senhor, de sobra para fazer isso. E nesse instante nós estamos compartilhando a Tua palavra, Senhor. Que o Senhor abra o nosso entendimento para isso, Senhor. E que a nossa vida, Senhor, nosso coração receba, Senhor, que essa palavra crave em nossos corações, para que possamos sair daqui não somente como ouvintes da Tua palavra, mas como praticantes dela, Senhor. É o que nós esperamos, desejamos nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Quantos acharam aí? Digam amém. Amém. Glória a Deus. A palavra de Deus diz assim: e Deus disse, por isso o homem deixa o seu pai, a sua mãe, para se unir com a sua. Vamos interagir comigo, amém, queridos? Para ficar mais bonito. E os dois se tornam uma só pessoa. Assim já não são 2 pessoas, mas uma só. Mas uma só. Portanto, que ninguém separe o que Deus uniu. O que Deus uniu. Queridos, nós queremos compartilhar uma palavra que nós temos ouvido e vivido há muitos anos, que como o tema diz, né, santidade nos relacionamentos. Deus, Ele é um Deus de relacionamento, não é assim? O nosso Deus, Ele é um Deus de relacionamento. E nós, queridos, em todas as áreas, né, em nossa vida, nós precisamos ter santidade nos relacionamentos. E nós acabamos de cantar o hino, né? Senhor, nós queremos vestir, né, a santidade, nós queremos andar em santidade, nós queremos caminhar em santidade. Mas o Senhor, Ele não quer que a gente só cante sobre santidade, ouça sobre santidade. Ele quer que nós
vivamos a santidade. Amém? Quantos querem ser santos aqui? Glória a Deus. Obrigado, pastor. Então, queridos, Deus desde o princípio, Deus ele tem muito interesse nos relacionamentos. Ele deixa claro o seu propósito, que era e ainda é que o homem deixe o seu pai e sua mãe e forme uma família, uma linda família. Agora, quem é casado aqui? Muito bem. Quem é solteiro aqui? Legal, tem poucos solteiros. Essa igreja é uma igreja de quase todo mundo casado, meu. Que excelente. Vou perguntar de novo. Quem é casado, levanta a mão. Show de bola. Quem é solteiro? Muito bom, muito bom. Tem uns que levantou assim meio escondido. Pode, solteiro, você tem que levantar a mão, viu, filho? Levanta a mão, o solteiro aí. Isso, jovem. Isso. Levanta a mão, porque essa fase de estar solteiro é sensacional, irmãos, né? É muito lindo, né? E o solteiro fica assim, impressionado. Nossa, eu sou solteiro. É muito lindo ser solteiro, amém? Uma fase que Deus reservou para que você possa estar no centro da vontade dEle também. Então, o propósito de Deus é que cada um de nós formemos uma família, amém? Formemos o homem e a mulher, eles precisam sair, né, do meio da sua parentela, da sua família, e unir com aquele que Deus preparou. Com aquele que Deus preparou. Só que, irmãos, eu queria que vocês abrissem também lá em Gênesis capítulo 2, 18. A palavra de Deus diz assim: e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, farei uma ajudadora idônea para ele. Então Deus quer que nós realmente formemos a nossa família. Então Deus olhou para o homem e encontrou o homem só, né? E Deus viu que aquilo não era bom. O homem precisava de uma mulher da costela, né? Da sua costelinha ali do lado. Então, esse sempre foi o propósito de Deus, de formar e criar a instituição chamada família. Agora, queridos, o que nós vemos hoje? Nós vemos hoje na modernidade que não é bem isso que Deus não é que Deus, né? O que a sociedade tem vivido. O que Deus espera é que a sociedade viva uma santidade. Em santidade, a igreja principalmente seja a resposta para a sociedade. Mas nós não vemos isso. O que a gente vê é lares destruídos, famílias destruídas, jovens destruídos, jovens convivendo e vivendo na imoralidade. É verdade ou não é? Vivendo na imoralidade. Hoje o índice de casamentos que se divorciam, que se acabam, é altíssimo. A pessoa ela sente a necessidade, ela sabe que precisa constituir uma família, só que no meio desse processo, por não ter sabedoria, o entendimento que Deus quer trazer também no meio da igreja, irmãos. Por quê? Porque talvez você fale assim: não, realmente o mundo está, não tem jeito, é uma bagunça só, não é verdade? Só que, infelizmente, nós vemos também dentro da igreja uma cultura muito forte do mundo das trevas, muito forte, muito forte. E hoje, nós temos no nosso tempo uma coisa que é muito interessante. Nunca, irmãos, nunca, você que é um pouco mais experiente,
não vou falar de idade, vou falar experiente, né? Você que é mais experiente, você sabe. Antigamente não era tanta pressão no lado sexual como é hoje. Hoje é uma pressão da imoralidade sexual em todos os níveis. Você está andando na rua, você olha um outdoor com uma mulher seminua. Você está assistindo uma televisão, um jornal, quando vai para o comercial, o que aparece lá, gente? Uma mulher pelada. Não é assim? O seu filho está assistindo algum desenho, aparece alguma coisa. Você está na internet, né, pesquisando, mexendo algo, aparece alguma coisa. Então, é uma pressão. Satanás tem investido muito forte para que a cultura das trevas seja estabelecida ou até forçada dentro da igreja. E aí o que acontece, queridos? E aqui tem muitos casados, muito legal isso, né? Porque essa palavra, ela não é uma palavra só para os jovens, né? O jovem fala assim, poxa, né? Santidade nos relacionamentos, então vai falar de novo, né? Do namoro. Gente, não. Deus, Ele espera de mim e de você que nós sejamos santos. Amém? A palavra diz que sem santidade você vai poder ver o Senhor ou não? Nós vamos ter que viver e caminhar em santidade, queridos, porque a santidade agrada ao Senhor. Então, nós precisamos entender que é uma cultura do reino de Deus. É uma cultura do reino de Deus viver em santidade. Viver em santidade. E é muito legal essa palavra, e a igreja receber essa palavra. Por quê? Porque, irmãos, todos nós, eu perguntei para você se você é casado, e eu tenho certeza que alguns que são casados já têm filhos, e nós precisamos implantar essa cultura do reino de Deus dentro da nossa casa. É dentro da nossa casa que nós vamos ensinar aos nossos filhos uma cultura de santidade. Uma cultura de santidade. Então você pai, você mãe, você precisa entender sobre esse assunto, para que quando você falar com o seu filho, ensinar o seu filho, você ensine aquilo que é princípio da palavra de Deus. Amém? E o que nós vemos, irmãos, eu vou dizer para você que eu vivi isso na minha adolescência, por falta de sabedoria, não dos meus pais sempre me ensinaram muito bem esse sentido, mas de tios, e do meio que eu vivia, até mesmo da igreja, né? Eu nasci no berço evangélico, e no meio da igreja havia uma cultura muito, mas muito negativa, quando se falava de santidade nos relacionamentos, quando se falava de você se relacionar com uma pessoa. Então, nós tínhamos em mente que você poderia namorar, que você poderia ter relação, né, ter um envolvimento com uma pessoa, mas você não pode ter a relação sexual. Tem algumas crianças aqui, eu vou tentar ser o mais ponderado possível, né? Mas na nossa cabeça eu não posso chegar no finalmente. Então, eu estou sendo santo porque eu estou praticando um namoro cristão. Irmãos, que mentalidade errada. Que mentalidade errada, queridos. E ainda os pais, eles acabam implantando essa cultura das trevas nos filhos. Que o menino, quando está crescendo, né, já está engrossando a voz, e o pai fica todo preocupado. O pai fala: ó filho,
fala grosso, hein, filho? Ó, e aí, como que tá? Já beijou alguém, né? Como que tá essa área aí? Olha, meu filho tem que chegar aqui, falar como que é, tem que beijar mesmo, não pode ficar parado. Gente, não sei se você já ouviu isso, talvez você já até falou, mas eu já ouvi isso, né? E até mesmo no meio da igreja, irmãos. Então, Deus ele quer resgatar uma cultura de santidade no meio da igreja. Deus ele quer resgatar uma cultura forte no meio dos nossos jovens, no meio dos nossos adolescentes, crianças. Eles precisam entender que eles são a geração que vai mudar essa sociedade. Eles precisam compreender desde o princípio que Deus chamou eles para um grande propósito. E quem que Deus vai usar, queridos, para ministrar, implantar essa cultura no meio da igreja? Fala assim: sou eu e você. É com a nossa vida, é com a nossa mentalidade sendo mudada, que nós vamos implantar uma cultura, não somente dentro da igreja, mas nos nossos bairros, nos nossos vizinhos. Eles vão ver na nossa postura, no nosso dia a dia, a mudança de mentalidade, porque há uma cultura de santidade no meio da igreja. Há uma cultura de santidade. E queridos, nós precisamos compreender isso muito forte. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Vou dizer uma coisa para você hoje. Se até hoje você não descobriu para a sua vida qual é a vontade de Deus, nessa noite você vai descobrir. Eu vou te dizer, irmãos, aqui eu vou ter uma revelação nesse momento, de qual é a vontade de Deus. E nós vamos ler juntos aqui. Olha aqui o que a palavra de Deus diz. Versículo 3. A vontade de Deus é que vocês sejam Vamos falar com mais empenho, irmão. A palavra de Deus está dizendo o quê? A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Versículo 4. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominando pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desobedecem a Deus. Neste assunto, repita comigo, neste assunto, que ninguém prejudique ao seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já dissemos e asseguramos, porque Deus não nos chamou para impureza, mas para santidade. Deus nos chamou para santidade, irmãos. A vontade de Deus para a tua vida é que você seja santo. Santo. Deus não tem nos chamado para impureza, para imoralidade, para práticas vergonhosas. Deus nos chamou para sermos o modelo para esse mundo. E como que nós vamos fazer para mudar isso, irmãos? Como que nós vamos fazer para mudar essa cultura que está no mundo? Porque hoje está muito mais forte isso. Você entra na escola hoje, irmãos, e os professores, eles estão ministrando, né? Uma cultura do reino das trevas nos nossos filhos. Os nossos filhos estão em contato com uma cultura de imoralidade que está lá fora o tempo todo.
E agora, se nós que somos chamados por Deus para sermos santos, não ensinarmos, não falarmos, não escrevermos isso, e deixar muito claro dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, que a vontade de Deus para nós é sermos santos, o que vai acontecer dentro do seu lar? O que vai acontecer, irmãos? As trevas vão entrar. Irmãos, eu queria que você levantasse a mão, e não quero que você levantasse a mão, a intenção não é que te expor, mas é para te dar um dado disso, tá? Para ver o quanto é sério isso. Eu queria saber aqui, dentre os irmãos que estão aqui, se tem alguém que é filho de pai divorciado. Tem alguém aqui? Tem um? O restante não. Muito bom. Queridos, e esse número, ele é um número muito expressivo no meio da igreja. Estava ministrando também essa palavra na igreja, e no meio de vários jovens e adolescentes, e eu fiz essa mesma pergunta: olha, tem alguém aqui que é filho de pai separado? Irmãos, muitas mãos se levantaram. Muitas mãos se levantaram. E aí, o que diz, o que nos mostra isso? Que o padrão do mundo acaba entrando dentro da igreja. Padrão do mundo. Se a igreja não tiver cuidado, se a igreja não abrir os olhos, se eu e você não entender essa cultura do reino de Deus e praticar essa cultura, nós também vamos estar sujeitos a esse padrão. Nós vamos estar sujeitos a esse padrão. Mas claro que não é a situação de vocês, amém? A situação de vocês. Queridos, então, nós precisamos sempre estar ministrando, sempre estar falando, sempre estar mostrando para todos aqueles que estão em nossa volta o quanto é importante santidade nos relacionamentos. Porque antes, irmãos, e aqui eu queria fazer um parênteses um pouco do meu testemunho. Antes nós chamávamos muito de esse princípio, porque na verdade, irmãos, eu estou ministrando aqui e eu estou falando de princípio de Deus para a sua vida, amém? Eu não estou falando de um método, de uma ferramenta somente para controlar, vamos colocar assim, né? Controlar o jovem da igreja. Não, olha, vamos inventar alguma coisa, porque senão os jovens da igreja vai se perder. Não é essa a mentalidade. A mentalidade que Deus tem nos dado é uma mentalidade de viver o princípio da palavra de Deus. E isso não é só para o jovem solteiro, isso também serve para cada um de nós que somos casados, que temos uma família. Nós precisamos ser o instrumento dentro da nossa casa, amém? Então, eu estou ministrando aquilo que é princípio de Deus para nós. E aí, antigamente, vou pedir para o irmão, pode pegar um pouquinho, por favor? Obrigado, querido. Isso é demais, viu? Antigamente, quando nós estávamos ouvindo, eu já contei aqui, já falei um pouquinho, que eu nasci no berço evangélico. Irmãos, quantos aqui nasceram no berço evangélico? Muito bom, que privilégio você teve, né? Só que todo aquele que nasce dentro desse contexto cristão, irmãos, eu digo para você, filho de crente não é. Filho de crente precisa se converter, precisa ter um encontro com Deus. E eu fui levado para a escola dominical, né? Antigamente nós chamamos de escola dominical. Fui levado para a escola dominical, né? Fui levado para os cultos. Obrigado, querido, Deus abençoe. Fui levado para os cultos, fui aprendendo os princípios. Só que, queridos, todos nós
precisamos ter revelação da palavra de Deus. Em um dado momento da minha vida, na minha adolescência, eu me deparei com praticamente a realidade do mundo, porque você está dentro desse contexto da igreja, você está ali, é outro padrão, irmãos. E quando você vai, sai daqui, que você vai ter contato com o mundo lá fora, se você não tomar muito cuidado, e aquilo que eu estou falando, você não ministrar isso dentro da tua casa, o seu filho vai se perder. Lá fora, irmãos, tem pessoas muito bem treinadas, por sinal, para fazer os nossos filhos, os nossos adolescentes caírem. Satanás tem usado essas pessoas, não é nem a pessoa, né? Satanás tem usado essa pessoa. Agora, o que acontece, queridos? Na minha cabeça, eu fui criado dentro da igreja, mas com esse padrão que eu disse para os irmãos, que namorar pode, só não podia fazer as outras coisas. Então, irmãos, na adolescência aí tem vários congressos, né? E o congresso é onde vem todo mundo, né? Onde vem toda a molecada, aquela coisa. Aí o que está na cabeça do jovem? Meu, congresso vai estar lotado o negócio, então eu tenho que, né, ficar com a antena ligada. Vocês entenderam a antena ligada, né? Eu queria falar muito mais aberto aqui, mas tem algumas crianças, eu não quero expô-las, né? Nesse sentido. Então, aí, queridos, aí o que acontece? Ao invés da gente ir para o congresso, louvar e adorar o Senhor, o que a gente ia fazer? Ficava nos muros por aí, né? Ficava nos muros, irmãos. E aí, gente, era impressionante. Eu estou falando uma coisa que eu vivi. Eu saía depois do culto, falava assim, meu, que culto abençoado, né? Que coisa impressionante, Deus falou conosco. E eu até ainda consegui, né, ficar com alguém por aí, foi demais. Deus fez a obra completa, né? Porque a mentalidade, irmãos, estava totalmente errada. Mentalidade estava totalmente errada. Enfim, para resumir, irmãos, que é muito grande a história, eu tive algumas dificuldades por conta disso, porque nós tocávamos, nós éramos da banda, e o pastor sempre cobrava, né, entre aspas aqui, de nós, uma postura muito firme em relação ao exemplo. E jovem, naquela época, adolescente, não queria saber muito disso, né? E aí a gente teve alguns conflitos, e nisso eu acabei me afastando da igreja. Aí fui para o mundo, vivi as coisas do mundo, voltei. Quando eu voltei namorando. Voltei namorando, aí onde eu conheci a Igreja Batista, onde eu estou até hoje, glória a Deus, né? Batista, Vida em Riacho Grande. Começamos a congregar, e quando chegamos na igreja, nós havíamos, a igreja era muito pequena ainda, então assim, os jovens daquela igreja ali, uma multidão de jovens que tinha naquela época era 12, né? Então eram 12 jovens, era uma célula praticamente. Então a gente se reunia e tinha os cultos dos jovens com 12 pessoas, né, queridos? E a gente fazia ali, e aí Deus começou a trazer esses princípios muito fortes para a nossa igreja. Então nós somos levados por Deus, através da nossa liderança, a Zane e o Daniel. Foi a Zane no começo, né? Depois foi o Daniel, veio mais tarde. A Zane começou a ministrar, a filha do pastor Edilson, começou a ministrar em nossas vidas sobre esse relacionamento em santidade. Antes nós chamávamos de corte. Quem já ouviu falar aqui? Corte. E o que acontece? Quando nós ouvimos isso, infelizmente, a palavra corte juntamente com um conjunto de regras. O que pode e o que não pode. E aquilo
travou todo mundo, né? Travou todo mundo, com certeza. Eu com aquela mentalidade mundana, praticamente, travou porque assim, poxa, é mais uma doutrina, né? Que a igreja está tentando implantar, que os líderes estão tentando implantar, e a gente não conseguia enxergar o princípio por trás disso. Enfim, aí tivemos muita dificuldade, Deus falando conosco. Chegou um momento que nós já estávamos transicionando para célula, para discipulado, essa visão que nós vivemos hoje do MDA. E eu já era líder de célula, estava também namorando, e Deus falava muito forte ao meu coração: olha, você precisa viver em santidade, você precisa implantar essa cultura em sua vida. E aí, queridos, o que acontece? Eu e hoje minha esposa, né? Nós casamos, para resumir. Nós falamos assim: olha, nós queremos viver isso, nós vamos viver isso. E aí nós trocamos o nome, né? Para não ficar um nome muito pesado, nós chamamos hoje de Romance Real. Romance Real, que é justamente isso que eu estou ministrando, que é o princípio de santidade nos relacionamentos. E aí, hoje nós chamamos de Romance Real. E eu cheguei para minha esposa, na época minha namorada, né? Falei: olha, Deus está cobrando muito de mim, e eu tenho certeza que Deus quer fazer isso em nosso meio. Então vamos dar um tempo, vamos ficar, vamos ouvir a voz de Deus, vamos ver aquilo que Deus tem para nós, qual que é a vontade de Deus. E esse texto que eu acabei de ler ficava ecoando na minha vida, né? Qual é a vontade de Deus para mim? É ser santo. E aí, queridos, nós começamos a praticar o princípio do romance real. Nós começamos a viver esse princípio, e cada um no seu canto até, e ouvindo a voz de Deus. E quando nós decidimos, nosso coração, juntamente com a orientação dos nossos líderes e discipuladores, nós falamos para ele: olha, eu acho que agora é o momento de nós assumirmos isso, oficialmente, o romance real. Acho que agora a gente está preparado, uma nova mentalidade, uma mentalidade do reino de Deus para nossas vidas. Nós voltamos, e nesse princípio de romance real, então um respeitando muito o outro, um tendo paciência com o outro, um ajudando o outro nas suas crises, nos seus momentos de dificuldade, orando muito, né? O legal, irmãos, desse princípio de santidade do romance real, que você vai ter tempo para orar com a pessoa que Deus tem colocado na sua vida. Você vai ter tempo para conversar com ela. E o que acontece, queridos, no namoro? É totalmente ao contrário. O namoro você perde tempo, né? Porque quando está junto só quer beijar, e beija, e não conversa, né? E só quer um tempo para estar junto. Aí, quando entra no casamento, não conversou, não falou, não abriu o coração. No namoro é um conjunto de máscara. Não sei se você foi assim, né? Mas quando eu namorava, eu fui. Então, quando a pessoa estava chegando em casa, e você estava tudo mal arrumado lá, todo, sabe, com aquela roupa de dormir, né? Que geralmente a roupa de dormir, nossa, muito legal, né? Aí a pessoa te liga: ó, tô chegando aí. Aí o que você fazia? Você saía correndo e se arrumava, colocava a melhor roupa, passa o perfume. E as mulheres, né? Vai lá e passava maquiagem, aquela coisa toda, e penteado. Se dá tempo, então passa chapinha, faz progressivo, faz tudo, né? Por quê? Para na hora que o namorado chegar, aí ela tá toda, né? Lá, né? Bonitona. Aí o namorado chega, né? E vê, fala: nossa, como você tá linda, meu. Você fica dentro de casa assim. Né? E ela, né? Aqui em casa eu sou assim, né? Aí, queridos, o namorado também, aí chega, né? Aí o camarada, ele não chega de mão vazia. Chega de mão vazia no namoro? Não chega. Chega lá com uma caixa de bombom. Olha, eu passei pelo caminho e eu vi essa caixa de bombom, essas flores, eu lembrei de você.
Aí dava, aí a pessoa ficava, ai meu Deus, esse é o homem da minha vida, né? Por quê, irmãos? Porque queria fazer o melhor e até fazia aquilo que geralmente ele não era no dia a dia. Porque ele queria conquistar a pessoa, queria conquistar e até chegar a ter o que ele queria, não é verdade? Depois que tinha o que queria, irmãos, o que acontecia? Ó, bye bye, filho. Acho que não é bem assim. E eu estou falando, irmãos, quando você está me ouvindo falar, nem pensa no mundo, estou falando da cultura da igreja, tá? Pensa lá fora não. Aí a pessoa fala assim, ó, olha, eu acho que não é bem isso que Deus tem para nós, né? E eu tenho sentido, eu tenho orado, aí vira espiritual, né? Tenho sentido, eu tenho orado, sim. Você viu, né, que eu até parei de comer 3 horas e estava jejuando, né? 3 horas de jejum, irmão. Aí ele fala, olha, Deus falou comigo que não é o tempo, né, que você não é a pessoa certa. Isso quando eu falo assim, né? E ainda tá bonito aqui. Mas geralmente acaba numa coisa totalmente traumática, né? Frustrante. E a pessoa fica tudo arrebentado, irmãos. Tudo arrebentado. Agora, é isso que Deus projetou quando disse, não é bom que o homem viva só? Era isso que Deus estava sonhando para o homem? Não era isso. Não era isso. Então, queridos, quando Deus começou a me ensinar isso, e nós aprendemos isso, nós tivemos que entregar diante do altar do Senhor essa área, abrir o nosso coração para a palavra de Deus, falar, Senhor, nós queremos ter uma mentalidade transformada, uma mentalidade transformada. E eu junto com a minha esposa, nós começamos a viver isso, romance real, e alguns falavam, olha, mas poxa, namorando, vocês namoravam, acho que não dá para fazer isso, né? Quando você não conhece a pessoa é muito mais fácil, mas namorando não dá. Falei, queridos, deixa eu te falar uma coisa, dá para fazer, dá para fazer. Quando você assume um compromisso com Deus no teu coração, Deus ele honra você, Deus ele te honra. E nós assumimos um compromisso com a nossa liderança e com Deus principalmente, e começamos a praticar esse princípio. E aí, queridos, nós estamos caminhando em vitória. Aí também é o seguinte, né? Eu olhei para ela, falei assim, ó, já falei tudo o que ia acontecer. Falei, é o seguinte, você quer fazer um romance real? Ela, quero, tal, né? Também perder um homem bonito desse? Lógico que ela ia falar que ia, né? Pelo menos para ela, irmãos, ela fala muito disso, então eu fico me achando assim. Aí o que acontece, gente? Eu falei para ela o seguinte, olha querida, que legal que você quer casar, eu também quero casar com você, eu amo muito você, mas vamos conversar, vamos abrir o coração. Olha, você sabe que nós temos seguido na liderança e tem sido muito gostoso o que Deus tem feito conosco, né? Tanto comigo, ela já era líder também. Só que é o seguinte, Deus tem muito mais. Eu vou falar um negócio para você. Deus tem me reservado e chamado para ser um pastor. Isso há muito tempo atrás, irmão. Deus tem falado no meu coração que Ele quer me chamar para ser um pastor. Aí veio um sorriso no rosto. Eu falo, poxa, que legal. Que bom, né? Que você quer ser pastor. Aí eu falo, não, legal, bacana, mas eu acho que você não entendeu. Pastor não tem agenda. Pastor não tem horário. Pastor, quando está na sua casa, deitadinho na cama, de repente liga uma ovelha, 3 horas da manhã para você socorrer ela. O que você vai ter que fazer? Tem que ir lá. Aí fui falando, né, irmãos? Claro que tem muita parte boa de ser pastor, viu, queridos? Só que eu comecei a falar tudo aquilo para ela, com muita transparência, tudo aquilo que ia acontecer. De fato acontece. Para quê? Para não gerar uma máscara. Falar, querido, se você quer andar comigo, nós vamos ser um casal de pastores. Você tem isso no teu coração? Ela falou, não, esse chamado não é teu, esse chamado é nosso.
Aí, irmãos, aí eu falei, eita Deus, vai dar certo, vai dar... Falei, claro que na hora eu não mostrei, não falei nada, né? Fiquei bem seguro, mas eu falei, olha, então, queridos, então se você tem isso no teu coração, então vamos seguir. Aí, irmãos, aí eu já falei, mas não vamos ficar brincando de romance real, não. Nós já vamos sentar aqui, já vamos marcar a data do casamento. Irmãos, e aí foi um susto para ela, porque, gente, na época, ela estava fazendo faculdade, eu estava trabalhando, e só que ela ganhava super pouco. Eu ganhava, meu Deus, dava dó de nós dois. É sério, irmão, dava dó. Quando eu olhava, eu acho que mais ainda os nossos pais, né? Quando eu olhava pra gente assim, meu Deus, tá falando que vai casar os meninos. Não tem noção, não tem noção do que tá falando. Aí eu falei pra ela, olha, nós vamos casar. E aí quando a gente compartilhou, né, com nossos pais autorizaram, né, abençoaram, ficaram com um pouco assim, né, um pé atrás, mas falando, vamos ajudar vocês, né? E aí, enfim, aí a gente ganhou um terreno, né? A gente ganhou um terreno e Deus falou assim, agora filho, agora é com você, agora você tem que construir. E aí, irmãos, ela ganhava, eu vou falar para você quanto ela ganhava R$500. E pagando a faculdade, ou seja, só pagava a faculdade e ainda tinha que pegar um pouquinho com os pais ainda, né? Para se manter no meio. Ganhava R$500. Eu, na época, ganhava em torno de R$800. Gente, era triste o negócio. E eu falando que ia construir ainda. Verdade, irmão. E quando eu falei para ela, aí gerou uma crise nela, né? Eu falei, meu Deus, mas você tem certeza? Eu falei, tenho, querida. Tenho, porque Deus vai nos honrar, porque nós assumimos um compromisso com Ele. Nós vamos praticar esse princípio de santidade. Vamos seguir até o fim, até o altar. E você vai ver o que Deus vai fazer. Queridos, e quando nós praticamos essa cultura do reino de Deus, Deus Ele nos honra. Nós começamos a ministrar isso, nós começamos a viver no nosso dia a dia isso. Os nossos discípulos começaram a ver a nossa atitude, o nosso relacionamento. As pessoas que conviviam conosco começaram a ver o nosso posicionamento. Então nunca nós saíamos mais sozinhos. Então tipo assim, cinema sozinho, corta. Por quê, irmãos? Não é porque não podia, é porque no escurinho, não é verdade? Uma pessoa que você gosta, né? Ali ninguém vê ninguém. É muita tentação, irmão. Aí a gente falou, não, olha. E eu falei assim para ela, querida, eu vou falar uma coisa para você. E ela já me conhecia. Eu não consigo entrar no cinema com você e não pensar outra coisa. Então, para me preservar, vamos fazer outra coisa. Vamos ficar no shopping, a gente pode ficar na praça de alimentação, a gente come um lanche, qualquer outra coisa. Mas cinema, só com a galera. Aí beleza. Mas sozinho, não. E ela também, né, falava, olha, eu tenho um jeito muito carinhoso, acho que alguns irmãos aqui eu sempre vou e abraço. Isso é com todo mundo, irmãos. Tanto com homem quanto mulher eu vou. E aqueles que eu tenho mais de intimidade até eu beijo, tanto o homem quanto a mulher, eu beijo no rosto, né? Porque eu não consigo demonstrar o meu carinho a não ser abraçando as pessoas. Então, eu tenho isso muito forte, a minha família é assim. E aí, ela falava, olha, mas também você quando me abraça e você vem, né, beija na testa, isso também não dá muito certo não. Eu falei, tá bom, então vamos mudar um pouco, né? Eu vou só te dar um abraço ali e tal, e a gente vai seguindo. Porque se isso te afeta, então nós não vamos fazer. Você está entendendo como muda a ótica, irmão? Não é não pode ou não pode, é aquilo que vai afetar a nossa santidade, irmãos. É aquilo que vai afetar a nossa santidade. Se pegar na mão para você afeta a sua santidade, o que você deve fazer? Não pegar na mão. Se abraçar afeta a sua santidade, o que você vai fazer? É não praticar. Agora, se os dois conversaram,
né? Aí eu vou chegar num assunto polêmico aqui. Talvez você está pensando nisso, né? Agora, beijar, irmãos, quando você beija, dá para você não pensar em nada? Você beija, você fica viajando, pensando em nada. Pensando aqui na política, né? Que tá tão difícil. Quando você beija, acontece isso, não? Se acontecer, irmãos, no final do culto eu quero orar por você, porque não... Realmente você está com alguma dificuldade, e precisa orar. Irmãos, quando você beija, tudo dentro de você muda. Não é assim? Vai mudar. Então o que tem que acontecer? Não dá, irmãos. Não dá para fazer, né? Na verdade, o beijo é uma preparação para o que vai acontecer depois. Então, por isso que nós ministramos, filho, não dá para beijar. Ah, mas filho, toma cuidado. Não, mas irmãos, para quem tem argumento, olha, eu vou falar que eu sou uma pessoa muito boa para isso. Não, mas quando eu beijo, não, que isso, não afeta a minha santidade isso, de jeito nenhum. Isso é ridículo, gente, como que pode afetar a santidade de alguém isso? Né? E eu falava para o pastor Edilson, na época que, irmãos, levou tempo para mim entender também, não foi assim tão rápido. Quando eu estava namorando, e eu falei, gente, mas é duro isso, que coisa que vocês estão fazendo com os jovens dessa igreja. Aí o pastor me chamou, o pastor Edilson, com todo carinho, campeão, não é assim, olha, vamos lá no meu gabinete, vamos conversar com você. Aí ele conversava e falava dos princípios. Mas eu falava, pastor, mas como assim? Como assim? Quando a gente foi ministrado com a palavra corte aqui, né? Que a gente acabava não enxergando tanto o princípio. E o pastor tentando mostrar o princípio para mim. Aí eu falava para ele, pastor, mas como que pode? Todo mundo vai abraçar minha namorada da igreja e eu não posso abraçar. Todo mundo aqui pode abraçar ela e eu não posso. Todo mundo pode sentar do lado, eu não posso. Porque, irmãos, uma mentalidade errada. Eu não vi o princípio. E aí o pastor Edilson foi ministrando, a Zaine foi ministrando, e a gente foi para seminários, a gente foi sendo levado por Deus a mergulhar nesses princípios de Deus. E aí, irmãos, eu vou falar uma expressão antiga aqui, que talvez você é dessa época. Caiu a ficha, né? Para quem lembra aí da ficha, caiu a ficha, quando Deus mostrou para nós, falou, gente, era só isso, era só santidade. Porque, irmãos, o que nós estamos ministrando dentro da igreja, nós estamos sendo levantados, essa geração, para ministrar sobre santidade dentro da igreja. Dentro da igreja. Por quê? Porque a igreja, né, juntamente foi deixando, né, com esse padrão do mundo, acabasse contaminando as pessoas que estavam ali com a mentalidade do mundo. Então Deus está nos chamando para implantar santidade nos relacionamentos. Então, queridos, aí vou terminar aqui o testemunho, para você não ficar, como que terminou isso, né? Aí Deus falou conosco, nós assumimos isso, nós assumimos um compromisso com Deus, começamos a construir em junho de 2011. Aí, irmãos, o mais radical, porque quem me conhece sabe que eu sou do cara do desafio, né? Eu procuro exercer a minha fé mesmo. Falei, Deus, então beleza, é essa área que o Senhor quer, então tá bom, eu vou te dar, vou entregar no seu altar, mas a tua palavra fala que eu tenho promessas de Deus, garantias do Senhor para mim. Então eu vou marcar meu casamento para dia 3 de dezembro de 2011. Irmãos, eu comecei a construir a minha casa em junho de 2011.
era um tempo muito curto para duas pessoas que ganham muito pouco construir uma casa. Eu estava conversando um pouco com o pastor Alexandre no começo sobre construção da igreja. Então, quem já construiu uma casa aqui? Quem já mexeu na casa? Quem já reformou casa aqui? Você sabe que nada, irmãos, é R$500. Nada é R$500. Ah, eu vou comprar um negócio ali. É 1.000, 2, 3, 4. Você fala, gente, não para esse negócio, né? Tem nada assim que de R$500 para baixo. Nada é assim, irmãos. Tudo é caro. Aí você chama o pedreiro. Filho, você dá um orçamento, eu quero fazer assim. Aí você já viaja, né? Todo mundo novo, casal novo, querendo construir. Aí você viajou, eu quero fazer isso e vê uma mansão, né? Aí o pedreiro vai lá e dá o orçamento para você. Aí fala, olha, para fazer isso daqui vai custar mais ou menos uns 25 mil. Aí você olha, como assim, moço? Eu quero construir a casa só. Não, você está entendendo errado. Não é um prédio, é esse projeto. Não, filho, esse projeto está grande. Aí você tem que ajustar o projeto, né? Vamos ajustar aqui então. Aí, queridos, Deus, eu fui chamando, né, alguns pedreiros para fazer orçamento e tal. Aí chegou um pedreiro e contei a história, né? Aí contei, ó, querido, você sabe, né? Nós estamos aí vivendo o princípio do romance real, né? Nós estamos vivendo com isso com intensidade. Ele já conhecia, ele é da igreja. Aí fui conversando com ele antes dele dar um orçamento, irmão, para Deus tocar no coração dele. Aí falou, olha, e Deus vai fazer uma grande obra na nossa vida. Eu creio que Deus vai usar muitas pessoas, né, para nos abençoar, em nome de Jesus. Aí depois eu fui mostrar para ele, né, tem que fazer isso, tem que fazer tudo isso e tal. Aí ele chegou, olha, é o seguinte, vou te dar um orçamento aí, e eu vou fazer para abençoar a tua vida. Irmãos, um orçamento que era de 20 mil para cima, sabe quanto que ele fez? 5 mil. Quando ele falou, falei, como que você falou? É quanto? Não, vou fazer para você 5 mil reais. Tudo que você me passou aí. Falei, quando que a gente começa? Você vai começar segunda, né? Que era no fim de semana. Falei, segunda você está aqui então. Já tinha que fechar ali. Não tinha nem que pensar, né? E aí, queridos, Deus foi nos abençoando, nos abençoando, nos abençoando. Foi provendo, né? Foi usando pessoas. E nós conseguimos construir a nossa casa até o final de novembro. Até o final de novembro. E a Michele, minha esposa, né? Hoje, estava assim. Flor da Pena, meu Deus, será que vai dar aí o casamento? Tem um casamento ainda, e tem a festa, como que vai ser? E aí, queridos, quando nós confiamos no Senhor, tudo que você precisa, Ele vai te dar. Nós casamos, nós tivemos uma festa, nós não tínhamos dinheiro para comprar um copo para dentro de casa, irmão, porque depois de tudo isso, né? Nós não tínhamos, mas nós estávamos muito felizes com tudo aquilo que Deus tinha feito. Falando, nós vamos entrar na nossa casa. E no dia do casamento a gente ganhou tanta coisa, irmão, mas tanta coisa, que eu falei, Deus, o Senhor abençoou mesmo esse povo, viu? Porque nós ganhamos tanto. Irmãos, para você ter uma ideia, eu nunca vi alguém ganhar isso no casamento. Não sei você, eu nunca vi mesmo, até hoje. Eu vou nos casamentos, eu fico olhando assim. Eu ganhei até antena de televisão, irmão. É sério. Eu falei, gente, quem foi essa pessoa? Ganhei até... Deus é... Gente, Deus é impressionante, né? Ganhei tudo, irmãos. Tudo que eu tinha que ter em casa, eu ganhei. Falei, Deus, como o Senhor é precioso. Então, queridos, esse é um testemunho que eu queria dar da minha vida. Quando nós somos fiéis ao Senhor, Deus, Ele provê tudo, até a antena de televisão. Queridos, é impressionante. E aí, eu lembro de uma frase até hoje que eu falei para o pastor Edilson, no dia que eu estava no gabinete com ele. Falei, pastor, quando eu estava com a mentalidade muito errada, falei, pastor, isso que o senhor estava ensinando vai espantar os jovens da igreja, não vai ficar um. Como que nós vamos ganhar esse pessoal? Eu lembro até hoje, falando, querido, nós vamos
atrair esses jovens para a igreja, porque é um princípio bíblico. O Espírito Santo de Deus vai convencer esses jovens. E aí, irmãos, na hora, eu lembro como hoje, já estou terminando, tá, queridos? Na hora eu lembro como hoje, Deus me fez lembrar de uma amiga minha que falou uma frase para mim, há muitos anos, eu era adolescente. Ela falou, eu nunca entendi porque ela falou aquela frase, mas na hora o Espírito Santo lembrou aquela frase, quando eu estava com o pastor Edilson. Ela falou assim para mim: Wesley, a igreja, aliás, o mundo precisa da igreja, mas a igreja não precisa do mundo, porque quando o mundo entrar dentro da igreja, a igreja acaba. E aquilo ficou muito tempo, aquela frase ficou ali, eu ouvi, legal, nem sei porque era o contexto que ela tinha me falado aquilo. Na hora que o pastor falou comigo aquilo, eu lembrei, o Espírito Santo me lembrou dessa frase. Eu falei, é verdade, o mundo não pode entrar dentro da igreja, ou seja, a cultura do mundo não pode estar dentro da igreja, é o mundo que precisa da igreja. E aí, queridos, Deus foi colocando isso muito forte no nosso coração, esse princípio que é a vontade de Deus para nós, sermos santos. Começamos a viver isso, começamos a ministrar para o nosso jovem. O que aconteceu, irmãos? Aconteceu totalmente ao contrário daquilo que eu tinha até falado para o pastor um dia. Os jovens começaram a ser atraídos para a igreja. Quando nós falávamos para os nossos amigos, ou aquilo que nós estávamos vivendo, as pessoas caíam assim, falando, não existe isso. Como que é? Como que é o que vocês estão vivendo? Não é possível. Não existe isso. Eu falei, existe. Eu vou falar, e tem mais gente na minha igreja que vive isso. Você quer vir comigo? Quero. Aí a pessoa ia, irmão. Quando ela se deparava com essa cultura, chocava ela, falando, não, eu quero viver isso. Por quê? Lá no mundo é só frustração. A pessoa era maltratada pelo diabo. Aí quando ela veio, fala, não, há uma cultura e há um Deus que pode trazer para a minha vida um princípio, e um homem e uma mulher de Deus, através desse princípio de santidade. Há um homem reservado para mim, há uma mulher reservada para mim. E aí, queridos, a nossa igreja começou a crescer, os jovens começaram a crescer. Hoje nós temos muitos jovens e adolescentes. Nós estamos aí com uma média de 500, 600 jovens na nossa igreja. Aqueles jovens que eram 12, né, que eu falei, eram 12 jovens, nosso culto era 12 jovens, né, uma célula. Cada um foi para um lugar, cada um abriu uma célula, e desses 12, hoje nós somos mais de 100 células praticamente, de jovens, né, quase 100 células de jovens, né, para a glória de Deus. Porque, queridos, nós não estamos negociando com o pecado. Nós não negociamos com o pecado. Nós chamamos pecado de pecado. E ministramos para os nossos jovens. Queridos, há uma cultura do reino de Deus. E você vai viver isso. Amém, queridos? Então todos nós, junto com nossos filhos, você que é pai, você que é mãe, você precisa ensinar essa cultura de santidade dentro da sua casa. Irmãos, eu tenho um filho de 2 anos, quase 3, né? 2 anos e meio, 2 anos e 8 meses. E eu falo para ele, filho, olha, você vai viver o melhor de Deus. Você tem uma mulher muito linda preparada para você, reservada para você. E eu falo isso para ele, tem 2 anos e 8 meses, irmão. Eu me falo para ele já, desde pequeno. Olha, quando ele vê eu e a minha esposa, né, beijando ali, ele fala, não, papai, eu vou beijar. Eu falei, oh, você não, filho, você vai ter o seu tempo. Deus tem alguém reservado para você. Você vai se guardar, você vai esperar o tempo de Deus. Porque, queridos, quanto mais eu falar isso para ele, mais eu implantar isso no coração dele, mais ele vai viver essa cultura de santidade. Amém? Quantos querem ter essa cultura de santidade no seu lar, na sua família? Queria convidar você a ficar de pé nesse instante. Queria que você fechasse os seus olhos. E começasse a orar ao Senhor e pedir ao Senhor, Deus, eu quero que dentro da minha casa, dentro do meu lar, os meus filhos,
Ou você que é solteiro, você pode dizer ao Senhor: Deus, eu quero viver isso para a minha vida, eu quero viver o melhor do Senhor. Eu quero saber, Pai, que o Senhor tem uma pessoa reservada para mim, mas entendendo, Deus, que o Senhor quer que eu viva em santidade em todos os momentos, em todos os dias. E querido, você que ouviu essa palavra nessa noite, você é um instrumento de Deus, para que outras vidas sejam impactadas por essa mesma palavra, para que essa cultura do reino de Deus seja implantada na nossa igreja e no meio da sociedade onde nós vivemos. Deus quer mudar essa geração, que é uma geração que vive na iniquidade. Deus quer mudar a realidade do nosso Brasil. E Deus quer levantar a igreja para isso. Deus quer usar a sua vida para isso. Você que já é discipulador, você que talvez é líder de célula, é você que vai ministrar nas suas células esses princípios. É você que vai ministrar sobre a tua casa esses princípios. Onde você estiver, seja na escola, na faculdade, seja no teu trabalho, Deus quer que você viva e implante nas pessoas uma cultura de santidade. O mundo vai ver que aqui no Brasil, as jovens, homens, mulheres, que vivem uma cultura muito forte do reino de Deus. A nossa nação não vai ser conhecida por uma nação que é exposto uma mulher pelada no meio da rua. A nossa nação vai ser conhecida numa nação santa, pura, lavada pelo sangue de Jesus. Os nossos jovens vão andar com a cabeça erguida. Os nossos adolescentes vão ver o quanto o projeto de Deus para a vida deles, porque Deus quer usar você para isso. Oh Pai querido, Pai amado, usa nossas vidas, Senhor, para implantar o reino de Deus nessa terra. Assim, Deus, como foi a tua primeira ministração nesse lugar, Jesus, o Senhor disse: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Senhor, nós queremos anunciar essa mesma mensagem, Pai. Nós queremos anunciar essa mesma mensagem, Senhor. Nós não queremos negociar o pecado. Nós não queremos conviver com o pecado, Senhor. Nós queremos andar em santidade e em vitória, em nome de Jesus. Você que deseja isso no teu coração, querido, você pode colocar a mão no teu coração nesse instante, falar com o Senhor. Fala: Espírito Santo de Deus, eu quero isso para a minha vida. Espírito Santo de Deus, molda o meu caráter, muda a minha mentalidade, transforma a minha mentalidade, Senhor. Porque nós não podemos, Senhor, ter a forma do mundo, nós não podemos se amoldar a esse mundo, mas nós queremos ter uma cultura do reino de Deus. Implanta o caráter de Cristo em nós, Pai. Esse é o nosso desejo. Esse é o nosso desejo. Esse é o nosso desejo. Você que crê nessa palavra, querido, eu queria que você aplaudisse ao Senhor bem forte. Aleluia, aleluia. Te adoramos, Deus, porque nós sabemos que somos chamados para fazer, Pai, coisas maiores, maiores, maiores. Oh. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Amém, querido? Você é um instrumento de Deus para implantar uma cultura de santidade nos relacionamentos. Amém? Você crê nisso? Glória a Deus, glória a Deus. Deus abençoe a igreja em nome de Jesus. Amém?